Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre turbinas a vapor. Vamos entender aqui o sistema de trip. Vamos ver aqui o eixo, que ele vai girar no sentido horário, como mostra aqui a setinha. O pino de desarme é esta peça aqui. E essa cabeça aqui a gente vê que é mais pesada, isso aqui é um pino maciço de aço. Esta parte mais pesada vai sofrer a ação da força centrífuga e vai ser jogada para fora, enquanto que a mola joga ele para o lado contrário. Então, essa ponta, ou seja, o pino mesmo, só vai sair pela ação da força centrífuga quando a força centrífuga vencer a carga da mola. E aí então ele sai girando em alta rotação, ele sai, bate nesta alavanca, joga esta alavanca para cima, porque vai receber uma pancada, e aqui é um pivô, é um pino, e ela então vai descer essa parte. É como uma alavanca, uma parte sobe pela ação do pino que bateu e a outra baixa. Quando ela baixa, ela solta esse pino que está sendo forçado por uma mola, só que ele não passa porque ele está armado ali. Quando esse pino é atirado para o lado esquerdo pela força desta mola e desarma a turbina, bate lá na válvula e desarma. Então, com isso aí é que ocorre o desarme da máquina, o trip da máquina. O primeiro exemplo de item que as pessoas sofrem muito na regulagem de um trip de turbina é que o pino, quando sai todo, você vai medir ele aqui. E ele pode não estar alcançando a alavanca. Ou seja, você pode rodar na rotação que for. O pino sai todo, mas não alcança a alavanca. A alavanca está muito longe. Então você precisa checar isso aqui antes de começar a regular o trip. As pessoas fazem o contrário. Começam a regular o trip, aperta a massa, a mola, solta a mola e não desarma e sofre, passa dias ali sofrendo. Por quê? Porque começaram errado. Então o primeiro ponto que você precisa ver é se o pino de desarme saindo todo é maior do que essa distância entre o eixo e a alavanca. Ou seja, se esse pino aqui, se eu empurro ele todo para fora, empurrando com a chave de fenda, e ele sai aqui 2 milímetros, eu sei que essa medida aqui tem que ser de 0,7 a 1 milímetro. Ou seja, de 1/3 a metade do comprimento do pino, para eu garantir que quando o pino sair, ele vai alcançar a alavanca, vai bater, ele vai conseguir empurrar para desarmar. Caso contrário, não vai desarmar. Então esse é o primeiro engano das pessoas. Elas, ao invés de começar medindo esse ponto, elas já começam a regular o trip. Ó, desarmou, vou aumentar o trip. Vou aumentar, não. Tem que medir isso aqui. A segunda causa de maior sofrimento em relação à regulagem de um trip é o travamento desta porca. Vocês vão ver que você vai apertar a porca, você vai girar, ela vai tensionar a mola. Quando tensiona a mola, aumenta a rotação de trip. Quando solta, reduz. No entanto, só que é preciso entender que essa porca, uma vez que você posiciona ela tem que ser travada com arame, com uma cupilha, com alguma coisa segura. Por quê? Se ela ficar solta, ela gira e desarma. E você vai observar que tem várias maneiras de travar esse tipo de porca. Às vezes é um parafusinho, às vezes é um excêntrico, às vezes tem um monte de jeito, mas sempre vai ter um. Você vai ter que descobrir qual é o tipo de travamento que vai ter na tua máquina. Esse é o segundo maior ponto de erro das pessoas quando estão regulando o trip. Então, o primeiro é a distância da alavanca muito grande, o pino sai todo para fora e não chega a bater na alavanca. Então não adianta mexer no trip que você vai ficar sofrendo à toa, tem que mexer na alavanca e corrigir esta posição. Segundo, é a porca, você tem que ter algum travamento que você confie, que você passe uma cupilha, um arame e trava aquilo direitinho para garantir que a vibração não vai girar essa porca e desregular. O terceiro ponto é o pino mesmo, que ele pode estar agarrando, estar solto demais, com muita folga ou menos.
Com pouca folga ele agarra e não movimenta direito, pode ter sujeira, e com muita folga ele fica encostando nas paredes e cria sulco aqui nessas regiões e acaba travando também. O quarto ponto que as pessoas também cometem muito engano é este aqui, ó. O gatilho. Esse ponto em que essa alavanca fica segurando esse pino para ele não desarmar, porque, como eu falei, se ele escapar, ele vai para o lado esquerdo e bate na válvula e vai desarmar. Mas muitas vezes o desarme acontece não é porque o pino desarmou de fato, é porque está arredondado aqui. Então, se ficar arredondado, com o tempo você arma, a máquina fica boa, começa a rodar, só que conforme ela vibra um pouco, começa a escorregar aqui, e aí desarma. E você vai lá no trip e solta a mola, e aperta a mola, e aperta a porca, fica sofrendo. E o trip não aconteceu porque o pino saiu, o pino ficou no lugar dele. O trip aconteceu por quê? Porque escorregou aqui nessa ponta. Então o gatilho tem que ser canto vivo, não pode ter arredondado nesse caso. Se estiver arredondado, você vai ficar sofrendo à toa. Então você tem que primeiro corrigir isso, para depois então você ir lá e regular a massa do trip. Então esse é o quarto ponto mais importante, é o ponto do gatilho, ponto de trava arredondado. Isso é um problema muito comum. E o último, o quinto ponto de maior causa também, é o pino da válvula que é acionado no caso de desarme. O pino do trip sai, bate na alavanca, a alavanca é movimentada, ele solta aqui, mas o pino não vai. Por quê? Porque ele está agarrado, está com sujeira, às vezes as pessoas pintam aqui fora, enche de tinta. Quando ele vai desarmar, a tinta agarra. Ou pode ser sujeira. Então, esse ponto também é muito importante. Por que esse trip de turbina tem que ser feito a cada 1 ano ou 2 no máximo? Por quê? Porque senão ele junta sujeira, pode ter outros problemas, e quando você precisar dele, ele não vai funcionar. Então, o trip é um ponto importante, as pessoas sofrem muito com isso. Então, tem esses 5 pontos importantes que eu queria explicar, e eu acho que ficou claro, eu espero que tenha ficado claro, porque se você não checar isso, não adianta. Então, a próxima vez que você for regular o trip de uma turbina que o operador reclamou que está desarmando, não vá direto no parafuso de regulagem. Não. Verifique antes a altura de quanto que o pino sai, se ele está o dobro, no mínimo, o dobro da distância entre a alavanca e o eixo. Verifica se a porca que segura e mantém a regulagem que você deixou tem realmente uma cupilha, uma trava positiva ali. Observe se o pino não está muito folgado, se não está muito preso. Aqui o ponto de desarme, se não está arredondado, se estiver arredondado vai dar problema. E por último, se o pino que é acionado no caso do trip, não o pino que gira, mas o que fica parado, esse aqui, se ele não está agarrando também por conta de tinta, algum problema, e esteja impedindo o funcionamento. Tá bom? Então são 5 pontos importantes que você precisa observar. Então finalizamos aqui. Obrigado. Um abraço.